Gênesis 21. Oh, aleluia. Gênesis 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Pois é, porque depois disso tudo, não consegui localizar o primeiro livro. Vamos lá. Diz assim o texto, acompanhe comigo. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia lhe ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa da tua serva, e em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também, vem comigo e diga: mas também. Diga: mas também. Mas também do filho desta serva, vem comigo e diga: serva. Isso. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é a tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o ombro dela também lhe deu um menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Foi andando errante pelo deserto de... Vem comigo, foi andando errante pelo deserto de... Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma ele pela mão, pois dele também farei uma grande nação. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Essa noite é noite de resposta, mas é resposta para os pequenos, resposta para alguns esquecidos, resposta para alguns servos que já servem e esperam há muito tempo que o Senhor também faça uma obra na vida deles. Gente que viu gente crescer e ainda não cresceu, gente que viu gente enriquecer e ainda não enriqueceu, gente que viu gente prosperar e ainda não prosperou, gente que viu gente multiplicar-se e ainda não multiplicou, gente que viu gente mudar de lugar e ainda não mudou, gente que ajudou a apoiar, mas ainda não foi apoiado, gente que está esperando a sua vez chegar há um tempão. Oh, aleluia. O Senhor trouxe resposta para você hoje. O Senhor trouxe resposta para você hoje, aleluia. A Bíblia vai falar sobre um moço chamado Ismael. Ismael era filho de Agar, mas ele não era apenas filho de Agar, ele também era filho de Abraão. E quem é Abraão? Abraão foi o homem que creu e por isso foi conhecido como pai da fé, porque todos os outros creram debaixo de uma referência de fé. Abraão não, Abraão creu quando ninguém cria. Abraão conheceu e atendeu ao comando de uma voz que ele nem sabia de onde vinha,
mas ele creu. E a Bíblia diz então que manifestou-se a ele o Deus que em primeira instância seria conhecido como Deus de Abraão, justamente porque Abraão foi a primeira referência de fé para dar testemunho de quem é Deus na vida de um homem e do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. E como diz o autor da carta aos Hebreus, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Como então Abraão creria e o Senhor não o galardoaria, não o abençoaria? O Senhor logo de pronto chamou a Abraão, vendo que ele creu, e fez a ele uma grande promessa: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Far-te-ei uma grande nação. E assim ele foi, amando e debaixo da obediência da palavra do Senhor, seu Deus, e agora também o Senhor, nosso Deus. O Senhor, ele disse para Abraão que multiplicaria a sua descendência, que lhe faria prosperar. O Senhor enriqueceu a Abraão, porém, a Bíblia diz que Sara não lhe gerava filhos. O tempo passava e Sara não lhe gerava filhos. A promessa de Deus se mantinha sobre a casa de Abraão, mas ela ainda não havia sido executada. E isso começou a incomodar principalmente a Sara, porque ela se sentia na responsabilidade de fazer cumprir aquilo que Deus havia falado, como se Deus necessitasse disso, né, gente? Nós precisamos entender, quanto seres humanos, que a única pessoa que se responsabiliza para fazer cumprir aquilo que disse foi a própria pessoa que falou. Então, se Deus falou, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de Deus. Junto a isso, nós precisamos acreditar e entender que as circunstâncias à minha volta não podem limitar a ação de Deus acerca do que Ele falou. Muito pelo contrário, eu tenho a impressão que Deus só se manifesta com promessas e coisas gloriosas justamente sobre a vida de pessoas que estão impossibilitadas pelas circunstâncias, porque aí sim o nome dele é glorificado. Porque quando alguém perguntar como foi, você vai dizer: foi Deus. Não tem como explicar, foi Deus, e nisto o nome dele é glorificado. Exatamente dessa forma o Senhor se manifestou a Abraão e a Sara. Mas Sara, cometendo o erro que às vezes cometemos e não devemos cometer, creio que se sentiu na responsabilidade de querer fazer cumprir aquilo. A Bíblia diz que o tempo foi passando, os anos foram passando, ela já estava velha, passada em dias, como diz a palavra. E a Bíblia vai dizer que ela pega Agar, que era a sua serva, escrava da casa de Abraão e Sara, e ela toma ela pela mão, e a Bíblia diz que ela coloca ela diante de Abraão, dizendo: Abraão, deita com Agar, e de Agar nascerá um filho nosso, pensando que ajudaria a cumprir o que Deus disse que faria. A Bíblia diz que quando isto aconteceu nessa época, Agar, serva de Sara, ficou gestante e a sua barriga apontou. A Bíblia diz que Agar, serva de Sara, começou a espizinhar a sua senhora. Sabe o que é isso? Agar se ensoberbeceu. Há um perigo muito grande de nos ensoberbecermos com aquilo que pertence ao outro, com aquilo que não é nosso. Eu sei que o filho era de Agar, mas provavelmente um dos motivos que elevou a soberba ao coração de Agar foi o fato de saber que ela carregava um filho que era do seu senhor, porque na verdade aquele filho não seria propriedade dela. Sara já havia deixado claro que seria um filho de Abraão, para tentar fazer cumprir aquilo que Deus falou. E esses dias, pensando sobre isso, eu disse: Senhor, que absurdo. Realmente, observando esse texto, eu comecei a perceber algumas pessoas que se ensoberbecem com o que Deus faz na vida do outro, às vezes de um amigo, de um filho. Já percebeu que tem gente que fica vaidoso com o que Deus fez na vida de um parente? Fez do fulano, e leva para si soberba que às vezes nem tem no coração de quem Deus elevou. E aí eu disse: Senhor, que absurdo. E a voz do Senhor falou comigo: cuidado, porque isso não acontece só do lado de fora, não. Tem muita gente se ensoberbecendo com aquilo que é meu, só porque eu concedi a ele. A Bíblia vai dizer então que Agar se ensoberbeceu e começou a espizinhar Sara. Mas Sara era a senhora da casa. Então a Bíblia vai dizer que Sara não vai falar, porque ela está carregando no ventre um filho de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que Sara também vai espizinhar Agar. E quando a dona da casa espizinha, a serva não aguenta, porque o governo está na mão da senhora.
Aí ela não aguenta, porque mulher, meu irmão, quando decide matar na unha, eita! Não falava, mas a Bíblia diz que espizinhava, exprimia, apertava. Agar foi tão apertada ao ponto em que a Bíblia vai dizer que ela sai errante pelo caminho para vaguear no deserto de Sur. Quando ela chega no deserto de Sur e ela pensa, vou morrer, porque ela já não sabia mais para onde ir, não tinha comida, não tinha bebida, não tinha mais nada. A Bíblia diz que a voz do anjo do Senhor bradou a Agar no deserto dizendo: Agar, o que tens? De onde vens e para onde vais? Aí a Bíblia diz que quando Agar vê o Senhor falando com ela por intermédio daquela voz, a Bíblia diz que ela abre a sua boca e louva ao Senhor dizendo: Eu roi, porque hoje eu vi o Deus que me vê. E é a primeira vez na Bíblia em que em toda a peregrinação de Abraão, em que a história destina a contar apenas sobre Sara e Abraão, que Agar vai entrar no contexto como alguém que viveu uma experiência com o Deus de Abraão. Agar é uma serva egípcia. Provavelmente ela deveria ter, ou no mínimo conhecer, ídolos e deuses do Egito, mas ela não menciona em momento nenhum deles. E eles não ajudaram ela a beber água quando ela pensou que ia morrer. Eles não vieram ao deserto dar direção a ela quando ela não sabia mais o que fazer. Eles não vieram trazer consolo para ela quando a sua alma estava angustiada. Eles não acharam ela no caminho, porque a Bíblia diz que eles têm olhos, mas não veem. A Bíblia diz que eles têm pés, mas não caminham. A Bíblia diz que eles têm mãos, mas não apalpam. E naquele dia, a Bíblia diz que ela vai dizer: Eu roi, palavras do hebraico. Aleluia. Oh glória! Palavras de uma língua que lhe era frequente como serva, mas não como ser humano. E aí ela vai dizer: Eu roi, eu vi o Deus que me vê. Sabe o que ela está dizendo? Ela está reconhecendo que o Deus que está se manifestando para ela é o Deus de Abraão. Oh, aleluia! Ela está reconhecendo que o Deus que apareceu para ela é o Deus que visitou a Sara. Ela está reconhecendo que o Deus que se manifestou a ela é o Deus que conhece a família de Abraão. Naquele dia, entenda, naquele dia, Agar está pronunciando para nós, e o que ela está mostrando é: Ele também me vê, Ele também me conhece, Ele também sabe quem eu sou. E se você já viveu uma experiência com Deus, você sabe que quando a gente vive uma experiência íntima e individual com o Senhor, a nossa vida é marcada e nunca mais é a mesma. Então eu afirmo para você que a vida de Agar nunca mais foi a mesma. Ela viveu uma experiência pessoal. Lembra quando os anjos visitaram a Abraão? Agar estava lá. Lembra quando a voz de Deus se manifestou a Abraão? Agar estava lá, mas nunca falou com ela. Agora falou com ela. Oh meu Deus, pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus. Irmã Camila, eu não tenho comunhão com ele, então pega que é para passar a ter. Segura a mão dessa pessoa, aperta a mão dela com o maior carinho do mundo e diga: você vai viver a sua experiência, a sua experiência. E eu profetizo nessa noite que a sua vida nunca mais será a mesma. A vida de Agar foi marcada por Deus. Aleluia! Aleluia! A vida da serva, a vida da escrava, a vida de quem não era referência no cumprimento do cenário profético que Deus havia montado. Mas é assim, quando você se envolve com quem é de Deus, dificilmente você também não será marcado pelo Deus desta pessoa. Oh, eu vi o Deus que me vê. E aí o anjo já se apresentou para ela com uma palavra de conserto. E eu acho isso lindo, porque a Bíblia diz que ele só conserta aquele a quem ele disse: volta. E deu conselho. Ele disse: volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Aí a Bíblia diz que Agar volta, meus irmãos, se humilha debaixo de Sara, passa por esse processo de humilhação, porque quem quer viver uma experiência de honra e de exaltação da parte de Deus não
pode fingir que não viu o caminho da humilhação. Tem que passar por ele. Ei, me ouça. Deus está dizendo: corte os atalhos. Eu não estou neles. Eu tenho para você caminhos. Eu tenho para você caminhos. A Bíblia diz que ela volta, se humilha debaixo da sua senhora, de Sara. Vai passar os dias, ela vai conceber, vai dar à luz a Ismael. Ele nasce e aparentemente está tudo bem, mas tem um ressentimento dentro da casa. Lembra que quando Agar apontou a barriga e Sara ainda não tinha gerado Isaac? A Bíblia diz que Agar se exalta com Sara e Sara espizinha. Aquilo não foi resolvido, é um assunto mal resolvido. Pode não estar latejando dentro da casa, mas está lá. Eu dei uma mulher para o meu marido, ele teve um filho dela e o filho que eu queria ainda não chegou. E aquilo ficou mal resolvido. E está lá dentro. Está lá dentro daquela casa. Talvez convivem, mas não se falam como falavam antes. Talvez estão juntos, mas não estão mais em unidade, como um dia estiveram antes. Você vai perceber no capítulo 21, que antes, quando ela pega Agar para dar a Abraão, ela vai dizer: deita com a minha serva. Mas agora ela não fala mais serva, ela diz escrava. Veja como muda a colocação. Está entendendo? O ressentimento está lá. A crise está instaurada. Sabe o que é isso? Tem um assunto mal resolvido. Por quê? Por que, Sara? Por que, Sara, tem um assunto mal resolvido? Porque você quis dar jeitinho naquilo que não era da sua responsabilidade. Quando Deus te fizer uma promessa, não te mete no que Deus falou. Às vezes, para ver uma promessa de Deus se cumprir na nossa vida, tudo o que a gente precisa fazer é não fazer, que é para não atrapalhar. A situação está mal resolvida, mas a Bíblia vai dizer que agora a Sara está feliz. E quem está vaidosa de alegria é ela. Porque agora ela chega a estar dizendo: ei, Abraão, coisa de casa, coisa de casa. Ei, Abraão, quem diria, hein? Abraão preparando a festa, cordeiro matando, o churrasco vai queimar. Eita, glória, está muito bom. Ela diz: quem diria, hein, Abraão? Quem sabe ele está a uns 3 metros de distância dela. Quem diria, hein? Eu vejo ela direitinho empinada. Quem diria, hein? Que Sara te daria um filho, hein? Aí ela vai mais além. Ela diz: quem diria, hein? Que eu ainda amamentaria. O que ela está dizendo é: aqui tem leite, meu filho. Está feliz, está alegre, mas tem um assunto mal resolvido. Coisas que a gente faz quando Deus não manda fazer. Por mais que Deus nos ajude a administrar, uma hora a conta chega. E aí a Bíblia vai dizer que está lá o clima de festa, mas a festa não está sendo real. Por quê? A Bíblia diz que quando Sara percebe que Isaac, filho dela e de Abraão, zomba, que Ismael, filho de Agar e Abraão, zomba de Isaac, filho de Abraão e Sara, ela é tomada por um sentimento e ela diz: Abraão, deita fora esta escrava. Eita, sabe quando o negócio já está aqui? Que está aqui, que eu quero só pegar um negocinho, ó. Só, foi essa hora. Porque não tem cabimento. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Eu tenho uma irmã mais velha e outra mais nova. As duas já zombaram de mim e eu já zombei das duas. Quem tem irmão zomba. Minha irmã mais velha, quando a gente era criança, ela olhava pra gente e falava: Camila, tu sabe, né? Eu dizia o que? Ela: tu sabe que tu foi achada na lata do lixo. Eu dizia: muito dramática, sempre fui? Não. Ela dizia: foi. Gente, até a morte ela mentia. Foi, tu estava suja, tu estava assim. Eu dizia: mãe, é verdade. Minha mãe, sempre uma lady como ela: para de palhaçada, né? E acabava aquilo ali. Mas volta e meia ela vinha, zombava. E as zoações, né? O que hoje chama de bullying, a gente aprende a viver isso em casa quando tem irmão. É por isso que antigamente, como o pessoal tinha muito filho, o que hoje chama de bullying na escola, a gente encarava de boa, porque a gente vivia aquilo em casa. Né? Seu isso, seu aquilo, seu nariz é desse jeito, sua perna é torta, sua cabeça é grande, né? Rapaz, é assim, e cutucava, e beliscava, e batia. Às vezes, eu não sei se era uma seta. A pessoa está sentada vendo televisão, você passava na frente, pegava o controle e mudava de canal. Vai ser o que eu quero. Não, não vai. Vai ser o que eu quero. Vai ser... Não, não vai. Não é? Coisa de irmão. Eu não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que é o que acontece. Só que Sara já estava por aqui
E foi a oportunidade que ela viu para fazer o que já estava aqui. E ela disse: deita fora esta escrava, porque esta escrava não herdará com meu filho Isaque. Aí a Bíblia diz que Abraão sentiu muito peso e muita culpa por aquilo que estava acontecendo, mas o Senhor lhe deu uma palavra de consolo, porque eu profetizo que sobre todos os lares não haverá culpa das consequências dos nossos erros. O Senhor trará perdão e o governo dele sobre a casa. Ele disse para ela, ele disse para Abraão: Abraão, não te seja penoso fazer isso, fica tranquilo, porque eu vou cuidar do filho dela, porque ele também, oh aleluia, ele também é a tua descendência. E aí a Bíblia diz que Abraão levanta de madrugada, gente, pega um odre de água. Um odre de água aqui varia entre 2,5 litros até 5 litros de água. É o peso limite para que alguém coloque num odre que caiba sobre o seu ombro. Então ele pega um odre de água, coloca sobre o ombro dela. A Bíblia diz que no outro ele coloca os pães. Vem comigo e diga: pão e água. Diga de novo: pão e água. Coloca pão e água sobre os ombros de Agar. E aí depois disso a Bíblia ainda diz assim: colocou pão e água e lhe deu o menino. Sai ela errante pelo caminho na madrugada, de noite no escuro. Oh Agar, sai com pão, sai com a água, pesado sobre os seus ombros, e com a responsabilidade de seguir num caminho errante. Sabe o que é isso? Sem bússola, sem direção, sem saber para onde vai. Você imagina você ser assaltado de madrugada pela notícia que você precisa sair, não pode levar nada, nada. Misaela com o limite da sobrevivência. Por que eu digo limite da sobrevivência? Porque pão e água, não apenas na Bíblia, mas em toda a realidade da história humana, é o limite básico para a sobrevivência de alguém que está perdido. Agora eu quero que você entenda que isso fosse levado num processo por causas trabalhistas, Abraão estaria em maus lençóis, porque Agar trabalha lá há anos e anos e anos e ainda tem um filho dele. Eu não sei se você já parou para observar, mas sobre a vida de Abraão, há o primeiro selo de prosperidade de Deus sobre a vida de um homem. Ele, vamos dizer assim, no linguajar meio populacho, mas ele foi o primeiro homem a ser o homem mais rico da palavra, ou o primeiro a ser. Abraão tinha camelo que perdia de vista, carroça que perdia de vista. E naquela época a moeda de troca não era monetariamente o dinheiro, a cédula, a moeda. A moeda de troca, ela se dava por propriedade, semente, comida, boi, vaca. E isso era tudo que Abraão tinha. Abraão tinha camelo que não se podia contar, ovelha que não se podia contar, carneiro que não se podia contar. A Bíblia diz que ele tinha tantos servos que ele é visitado pela 3ª geração de servos, de tantos servos que Abraão teve. Era o servo que tinha filho com a serva, e que nasciam servos na casa e também se tornavam servos. Eu estou falando de um homem riquíssimo, abençoadíssimo. E a Bíblia diz que esta mulher que servia a casa dele e que teve um filho dele, agora ela vai ser despedida sem nenhum carroceiro, sem nenhuma carroça, nada, sem nenhuma ovelha, nenhum boi, nenhuma vaca, nenhum jumento para sentar no lombo, nada. A Bíblia diz que tudo que ele a despede é pão e água. Coloca sobre os seus ombros e lhe dá o menino. No meio da noite, no escuro, e sai ela errante. Por quê? Quando a gente se programa para sair, a gente tenta até traçar um plano, às vezes dá errado, como aconteceu com ela a primeira vez, e o anjo tem que dizer: volta, porque não era o tempo de sair. Mas quando você é despedido, não pode voltar. Foi despedida. Vai. E me sai ela, gente, errante pelo deserto, carregando pão, ei, não é o pão francês que você compra na padaria não, tá bom, querido? É aquele pão sem fermento pesado, aquele pão que depois de 3 dias, tu taca na cabeça de alguém, abre até uma ferida. O ombro de Agar está pesado, vem comigo e diga: pesado. Entendendo que ele tentou colocar o limite da generosidade, eu quero crer então, de 2,5 litros até 5 litros de água sobre o ombro, pesa ou não pesa? Pesa ou não pesa? Até se for um copo desse, sabe por quê? O limite do peso não está no que eu carrego, mas por quanto tempo eu carrego, por quanto tempo eu seguro. Quanto será que pesa segurar um copo d'água desse de 270 ml?
Aí você vai dizer, não sei, depende. Porque se você segurar 1 minuto, não pesa nada. Fica aqui 10 minutos com a mão estendida segurando esse copo de água. Ela não sabia para onde vinha e está carregando. Está carregando o peso. Que peso? O peso do limite da sobrevivência. Pão e água. Diga de novo, pão e água. De novo, pão e água. Pão e água. É tudo que H tem para levar. E a responsabilidade do menino. Vou falar para você objetivamente como o Espírito de Deus falou comigo. O Senhor falou comigo, Camila, tem cargas que a gente só leva porque precisa. Por que eu digo isso? Porque você imagina o orgulho de uma pessoa que sabe, de um camarada que ela serviu a vida toda, que tinha tudo para dar para ela, e no final ele despede ela com pão e água. Quem tem um mínimo de brio não aceita. É aquela coisa de alguém que podia te dar 50 mil, mas te dá 50 centavos. Você pega ou não pega? Não pega. Por uma questão de orgulho você diz, se é isso eu não quero. Só que ela não podia fazer isso, ela precisava. Porque ela não está saindo sozinha, ela também está saindo com o menino. E tem muita gente segurando muita coisa que se tivesse sozinho não segurava. Por causa de outras pessoas. E é com você que eu vim falar nessa noite. Está carregando uma carga. E não é uma carga leve não, é uma carga pesada. E detalhe, é uma carga que te humilha. Porque ela fala do limite da sua sobrevivência. Ah, se ela estivesse levando uma junta de boi. Ah, se ela estivesse levando umas 10 ovelhas. Ah, se ela estivesse levando pelo menos um servo da casa de Abraão, até ajudá-la a estabelecer tenda num lugar, ela saía bem, ela saía tranquila. Mas não, ela está levando pão e água, margem de sobrevivência. A Bíblia diz que Micaías, filho de Imlá, quando Acabe quis castigá-lo, colocou ele dentro de uma prisão, porque profetizou contra o que Acabe queria ouvir. E uma das punições de Acabe para Micaías foi: alimenta ele a pão e água. Era uma maneira de humilhar, de dizer, nós só vamos te dar o limite do que você precisa para continuar vivo. A Bíblia vai dizer que quando Jezabel deixa o anunciado de morte aos profetas, a Bíblia diz que os 7.000 que estavam escondidos, para que eles não fossem descobertos, eles foram alimentados a quê? A pão e água. Limite da sobrevivência. A Bíblia diz sobre uma mulher que prepara um bolo para o profeta, e a única coisa que ela tinha era um pouco de farinha. É o limite. O trigo é o limite da sobrevivência. Pão representa a palavra, água representa refrigério. Tudo que H sai da casa de Abraão é o peso do pão e o peso da água, e esse peso humilha ela. Por quê, irmã Camila? Porque ele detecta o tamanho da minha necessidade. Ou seja, eu só estou levando porque eu preciso. Eu só estou aguentando porque eu só estou suportando porque ele, o menino, precisa. Eu preciso. Quanta pensão sendo paga com gosto de humilhação para quem recebe. Quanto salário sendo pago debaixo de assédio moral, e você fica quieta porque precisa. Quanta gente sendo humilhado dentro de uma casa que a escritura não está no teu nome, e sendo ali, ó, no limite da sobrevivência, apertado, não pode dar um pio porque precisa. Tá pesado, mas eu não posso jogar fora. Tá difícil, mas eu preciso, e o menino precisa mais ainda. Quanta gente segurando o limite da margem da sobrevivência. Tá sendo literalmente humilhado. Irmã Camila, eu tô calada porque eu preciso. Irmã Camila, eu ainda não discuti porque eu preciso. Irmã Camila, eu tô aceitando essa esmola porque eu preciso. Ela paga o limite das minhas contas. É uma questão de necessidade. Irmã Camila, eu só não chutei o pau da barraca ainda por causa do meu marido, ele não é crente. Irmã Camila, eu só não chutei o pau da barraca ainda porque eu tenho um filho que depende. Irmã Camila, eu só não chutei o pau da barraca ainda porque eu sei que tem gente olhando pra mim. Só porque precisa, e está levando aquele peso. E você está aqui fazendo cara de que não é para você, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, é com você que eu estou falando e você sabe. E leva ela errante no escuro, no deserto. A Bíblia vai dizer que a água vai acabar. Quando eu olho isso, eu vejo Deus quebrando o orgulho de Agar.
Da primeira vez ela foi parar num deserto sem recursos nenhum de sobrevivência, levada pela soberba e pela humilhação. E agora ela volta a um outro deserto, mas também deserto. E eu digo, Deus, se Abraão gostava tanto de Ismael, olha eu indignada com Abraão, querendo entrar na vara de família e trabalhista. Deus, se Abraão tinha tanto, por que ele não deu mais? Se podia tanto, por que não fez mais um pouco? Irmãos, tem que ter fé para crer nisso. E se você tiver sem fé hoje, vem na minha, porque hoje eu vim crente para chuchu. Eu estou crendo. O Senhor falou comigo, eu permito com que os recursos de sobrevivência sejam esgotados para humilhar, para provar. E eu disse, para quê, Senhor? E ele disse, porque na humilhação eu restauro a dignidade que foi perdida há anos. Só que vai ter que deixar Deus quebrar o orgulho. Irmão, aceite isso, porque vai ser melhor. Deus está dizendo aqui, podiam ter feito mais por você, mas não fizeram. Podiam ter dado mais para você, mas não deram. Poderiam ter te liberado melhor, mas não liberaram. Poderiam ter falado de você, mas não falaram. Poderiam ter te promovido, mas não te promoveram. Deus está dizendo, não fica triste com Abraão, isso é obra na minha vida. Isso é obra de mim, diz o Senhor. Você não teve uma experiência comigo, então agora você se tornou responsabilidade minha e não de Abraão. A Bíblia diz que sai ela, os recursos esgotados. Eita, o orgulho que precisa ser quebrado. Não deixa ninguém perceber, não. Dá de leve uma cutucada na costela de quem está assim e diga, Deus está quebrando o teu orgulho. Não deixa, eu ouvi, não posso ouvir. Catuca aí e diz, Deus está quebrando o teu orgulho. Deus podia ter usado alguém para te dar mais, mas não deu mais. E você diz, por quê? A resposta veio, eu estou quebrando o teu orgulho. Eu estou quebrando o teu orgulho. Eu estou quebrando o teu orgulho. Irmã Camila, eu não quero ouvir isso, mas Deus me trouxe aqui para falar. Estou quebrando o teu orgulho. Estou quebrando o teu orgulho. Estou quebrando o teu orgulho. Ei, cabaraçúria. Quando quebra o orgulho, Deus restaura a dignidade. Porque a Bíblia vai dizer que agora entrou na situação do desespero. Sabe o que acontece? Acabou a água. Ela está no deserto. Ela está onde? Aonde ela está? Ela está no deserto. Não fala que acabou o pão, mas afirma que acabou pão é palavra, água é refrigério. Tem coisa que você só recebe se tiver água para engolir, sim ou não? Tem coisa que você só aguenta colocar para dentro se tiver água para te ajudar a descer. A Bíblia não diz que o pão acabou, mas quem é que me come pão seco no deserto sem ter água para ajudar a engolir? Então ela não está preocupada que o pão não acabou. O problema é, quem acabou foi? A água é que faz ajudar a descer o pão. E o pão é a palavra, a água é refrigério. Tem gente que está no deserto e sabe que tem palavra de Deus na vida. Sabe que tem promessa. Só que está num dilema. Senhor, eu estou com a palavra, mas não consigo receber porque a luta é tão grande que eu não consigo. Quem está entendendo essa reflexão? Está no deserto e sabe que tem promessa. Está na labuta e sabe que Deus tem zelo. Está sendo humilhado, mas sabe que sobre si Deus liberou uma palavra. Só que não consegue absorver porque está te faltando água, refrigério. E ela pensa que vai morrer. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca num canto debaixo do arbusto, se distancia dele cerca de um tiro de pedra. E quando ela está longe dele, a Bíblia diz que ela começa a chorar, ela começa a chorar, ela começa a chorar. Acabou o pão e a água. Tem um contraponto muito interessante quando acaba o recurso. Porque lembra que o pão e a água eram sobre os seus ombros pesados? Quem lembra, diga amém. Amém. Quando acaba a água e diminui o pão, sabe o que acontece? Vai embora também o peso. Tem gente que Deus está esgotando e não está entendendo. O Senhor está dizendo, eu elimino o recurso, mas junto com ele eu também tiro o... irmão, é difícil falar, mas eu vou falar. Tem portas que vão se fechar, portas que te humilham,
Coisas que você carrega porque precisa. E na hora você vai até ficar desesperado. A água acabou, o peso, a água acabou, o pão está acabando. E Deus vai dizer sim, mas perceba que o peso também está saindo. Perceba que o peso também está saindo. Perceba que o quadro de humilhação está mudando. Você está entendendo? Deus está dizendo, eu vou esgotar alguns recursos que te ajudam, mas que te humilham. Quando eu permitir com que eles se acabem, não fique desesperado. Eu estou tirando peso sobre os seus ombros. Eu estou tirando o peso e o fardo que te humilha. Vai ter gente aqui que vai ser mandada embora de emprego. E alguém vai dizer assim: rapaz, e agora como é que você vai pagar? Você vai dizer: não sei, uma coisa eu sei, rapaz, tô leve pra caramba, tô de boa. Sabe qual é o nosso problema? Quando o recurso, por mais limitado que seja, acaba, a gente pensa é o fim. Só que todo recomeço se dá na metade de um fim. Como assim? Deus chama Jeremias e diz para ele: o que eu te mandar edificar, você edifica, e o que eu te mandar destruir, você destrói. Porque Deus queria trazer um recomeço para Israel. Em tempo de crise, de apostasia da fé, da fidelidade. Tem gente que viu os recursos esgotarem, viu portas se fecharem, está vendo a escassez entrar por um lado e a necessidade por outro. E Deus está dizendo: ei, você pensa que é o fim, mas dessa vez não é diferente. Olhe para quem está ao seu lado e diga: sem trauma. Não, diga de novo: sem trauma. Sabe por quê? Você está pensando que vai viver nesse deserto como você viveu quando foi para Sur. Lembra que antes de Agar entrar no deserto de Berseba, primeiro ela fugiu para o deserto de Sur? Quem lembra? Eu contei isso na introdução. Quando ela foi para o deserto de Sur, ela foi fugida, porque ela quis sair de um lugar que ela ainda não tinha sido despedida. Quando o servo é servo na casa, para sair tem que ser despedido. Israel era servo na casa do Egito. Por que Moisés não saiu sem que Faraó os despedisse? Porque servo só sai da casa quando é despedido. A Bíblia vai dizer que ela não tinha sido despedida, mas foi num caminho de fuga. Quando ela chega no deserto, o anjo diz para ela: volta. Agora olha que coisa interessante, Deus é perfeito. Sabe o que significa Sur? Sur significa muro. O que significa Sur? Muro. Sur é o nome do deserto. O que significa Sur? Muro. Muro é estabelecido justamente para a imposição de limites de uma área que não se pode ir mais. Não é por isso que se faz muro na empresa, muro na casa? Para demonstrar a limitação de onde começa e onde termina. Quando ela chega no deserto de Sur, o anjo não diz para ela vai, o anjo diz para ela volta. Sabe o que é isso? Você chegou no deserto do muro, no deserto do limite. Sabe o que é isso? Daqui eu não te deixo passar. Ou você volta e sai direito, ou você não anda mais. Ela volta, só que agora não é Sur. Olhe para quem está ao seu lado e diga: sem trauma. Deus está visitando a nossa alma agora, e Ele está falando de lugares que você teve que voltar em humilhação. Deus está dizendo: ainda bem que você me obedeceu, porque é a última vez que você volta para lá. A Bíblia diz que agora é deserto de Berseba. Vem comigo e diga: Berseba. Diga com alegria: Berseba. Irmã Camila, como é que eu vou dizer com alegria se é deserto? Abre essa boca, creia que Deus tem melhor para você e diga: Berseba. Berseba. O deserto de Berseba é o deserto do recomeço. Por quê? O deserto de Berseba prova seus limites, mas não é muro, é Berseba. Então ele não prova os seus limites para te fazer voltar, ele prova os seus limites para te fazer romper. Quando ela chega em Berseba, a voz do Senhor vai se apresentar de novo, não por causa dela, mas por causa do menino. Ei! Lembra quando nós colocamos aqui que muita coisa suportamos por causa dos meninos? De um casamento, de um ministério, de um filho. Lembra? A Bíblia diz assim: a voz do Senhor lhe bradou desde o céu. A Agar dizendo: eu ouvi a voz do menino. Quem estava chorando, o menino ou Agar? Quem estava chorando, o menino ou Agar? Quem estava falando, o menino ou Agar? Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do, o clamor do, o choro do. É mais ou menos Deus dizendo assim: quando você suporta,
coisas terríveis em prol de gente fraca. Eu visito gente fraca quando chega ao seu limite de viver coisas terríveis. Oh, você não entendeu. Não dá glória fingindo que entendeu, que não entendeu. Tem gente aqui que está suportando o limite de algo em prol de um casamento, de um filho. E por causa disso, você está sendo elevado ao seu limite. E quando você chegar nele e pensar, eu não consigo mais, Deus está dizendo, calma, lembra que você fez um investimento nesse menino? Lembra que você chorou lágrimas por causa desse casamento? Eu vi quando você orou desesperado ou desesperada por causa dessa crise. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu ouvi o seu investimento no menino e agora vou atender o menino por causa de você. Oh, aleluia! A Bíblia diz que ela pega o menino, irmã Camila. Que menino é esse? Ela pega o menino e coloca ele debaixo do arbusto. Porque a Bíblia diz que ela não quer vê-lo morrer, porque ela pensa que é o fim. Ela pensa que é o... Deceba te eleva aos seus limites. E nos nossos limites a gente sempre pensa, chegou mas não é fim, é recomeço. E para ter recomeço, Deus pega metade do fim. Ele diz, para você é fim, para mim é oportunidade de começar de novo. Para você é fim, para mim é oportunidade de começar do zero. Para você é fim, para mim é oportunidade de construir uma nova história. Eu estou destruindo para recomeçar. Eu estou esgotando recursos para recomeçar. Eu estou quebrando alianças para recomeçar. Eu estou te mandando embora para recomeçar. Levanta a tua mão, eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Deus vai te dar graça para viver um tempo de recomeço. Recomeço no casamento, recomeço na vida material, recomeço na vida física. Deceba, não é o teu fim, meu irmão. Ela bota ele e vai para longe dele. Se é para ir longe, podia ter deixado debaixo de qualquer lugar. Podia ter deixado até no meio do sol. Mas ela faz questão de botar ele debaixo de um arbusto. Sabe por quê? Ela não faz isso para proteger. A Bíblia diz por que ela faz isso. Na hora você olha, você pensa, será que fez para proteger? Não, olha o que está escrito. A Bíblia diz, e colocou ele debaixo de um arbusto para não. Ela não fez por ele, ela fez por ela. Quando você chega no seu limite, você luta por você. Agora, ela era boa mãe ou uma mãe ruim? Não, ela não era uma mãe ruim. A Bíblia diz, fez isso para não ver. Talvez o menino suporte. Quem não suporta é ela. Então coloca ele embaixo do arbusto. Ela não deixou porque não gosta mais. Não, por favor, não faça isso. Ela não deixou porque é uma mãe ruim. Não. Ela deixou, pastora, por um único motivo. Ela deixou porque ela não tem mais condições de fazer nada. E por isso ela prefere não ver o que ela conjectura ser o momento da morte dele. E tem gente que entrou aqui nessa noite assim. Está deixando escondido porque não tem mais condições de cuidar. Então quando alguém pergunta como está o casamento, você esconde debaixo do arbusto e diz, está tudo bem. Está tudo bem, mas ele não vem mais na igreja. Está tudo bem, mas eu nunca mais te encontrei no shopping. Está tudo bem, mas você não fala mais dele. Tem gente que está botando a vida profissional debaixo do arbusto. Está botando o ministério debaixo do arbusto. Daqui de cima é tão lindo, a gente vê gente que está chorando aqui no canto assim, ó, só cai a lágrima. E é tão bacana que aí tira o óculos e faz assim. Que é para ninguém ver. E o Senhor está dizendo, você pode ter escondido da pregadora, você pode ter escondido do irmão, você pode estar sufocando do vizinho, mas eu estou vendo o choro do menino. Oh. Esse deserto não é o de Sura, é o de Berseba. Berseba tem muitos arbustos e Deus conhece todos. Deus visitou Elias debaixo de um pé de zimbro. Sabe como é a plantação do zimbro? Tipo um arbusto, é de deserto. É pequeno, frondoso, dá um pouco de sombra, mas não é o suficiente para viver, é lugar de passagem. A Bíblia diz que Elias vai para ali porque ele está com medo quando Jezabel manda matar ele. Aí a Bíblia vai dizer, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, olha o que a Bíblia diz. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Chegou aonde? Berseba. Assentou-se debaixo de um zimbro
e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E a Bíblia diz que ele dormiu debaixo desse pé de zimbro. Esse zimbro, essa árvore de arbusto, ela ficava no deserto na divisão das terras. Betseba pertencia justamente à tribo de Judá. Judá, remanescente do nosso Senhor Jesus. Oh, Deus não vai deixar ninguém morrer em terra dele. Deus não vai deixar ninguém perecer em terra dele. O Senhor está dizendo: acabou o recurso. Você está pensando que vai morrer, mas você está na minha terra. E o que cai na minha terra é propriedade minha. O que cai na minha terra é cuidado meu. A Bíblia diz que enquanto ele dorme, o anjo do Senhor acorda ele, coloca o pão e água. Coloca o quê? Vem comigo, coloca o quê? Pão e água, limite da sobrevivência. O anjo do Senhor poderia ter trazido carne fresca? Poderia ou não? Poderia ter trazido vinho para alegrar a alma de Elias, sim ou não? Mas ele está em Betseba. Betseba não é folga. Betseba é limite para você aprender a romper. Traz para ele pão e água. A Bíblia diz que ele come o pão e água e dorme. Acorda ele segunda vez e diz para ele: come de novo. Não tinha comido tudo. Deus está dizendo: esgota o recurso do limite que eu te dei em Betseba. Oh, irmão, vive até o fim esse momento. Vive até o fim esse processo. Porque Deus está dizendo: quando ele passar, você não volta nunca mais por esse caminho. Quando ele acabar, você não retorna nunca mais para esse processo. Ele rompeu. Ela se esconde, bota o menino e também rompe. Porque a Bíblia diz que imediatamente, cerca de um tiro de arco, e eu fecho aqui, a voz do Senhor, o anjo do Senhor bradou a Agar dizendo: Agar, ergue-te. Olha que coisa interessante, veja bem. Para ela, ele diz assim: levanta o menino. Mas para ela, ele diz: ergue-te. Vou falar de novo. Para o menino, para ela, ele diz: levanta ele. Mas para ela, para a vida dela, ele diz: ergue-te. Ele não diz: levanta e levanta ele, não. Ele diz: ergue-te você e depois levanta ele. Está entendendo a diferença? Irmã Camila, na colocação até no hebraico tem diferença? Tem. O que ele está dizendo é: a sua mão vai botar ele de pé. E acerca de mim, quem vai me botar de pé? Ele está dizendo: ergue-te. Vou falar no populacho para todo mundo entender: se vira e fica em pé. Quando alguém te levanta, ou quando tu te levanta, tu tem apoio. Tu tem madeira, tu tem degrau, tu tem rocha, tu tem pedra, tu tem escada, tu tem muro. Quando tu precisa de apoio para se erguer e você encontra, fica bem mais fácil, sim ou não? Quando você cai no chão e você está perto de uma plataforma, é mais rápido colocar-se de pé, sim ou não? Quando você cai perto de algum lugar que tem alça, é mais fácil ficar de pé, sim ou não? Quando você está no chão e vai tirar 5 minutinhos para dormir e acorda travado, eita, meu irmão, tem gente que tem que esperar 5 minutos até o sangue esquentar de novo para erguer-se. Quando você tem alguém em casa, você diz: me dá a mão. A pessoa pega e te coloca de pé. Só que ele não está dizendo para ela: levanta. Ele está dizendo para ela: ergue-te. Pode levantar ele. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai ter apoio, você não, você ergue. Por quê? Porque ele é menino, você não. Você já foi no deserto outras vezes. Você já ouviu minha voz outras vezes. Eu já falei contigo em outra. Chega de mimimi. Ninguém me liga, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém ora por mim. O Senhor está dizendo: ergue-te, ergue-te, ergue-te. Irmã Camille, qual é a diferença de levantar-se para erguer-se? Levantar é usar de apoio para ficar de pé. E erguer é literalmente isso aqui. É quando você está no chão, ou deitado, ou caído, ou prostrado, e você não tem em que se apoiar. E aí o que você faz? Você apoia em si. Toda pessoa que está caída dificilmente tem força para dar um pulo e levantar. Não, ela vai colocando um pé primeiro. Usa a mão para apoiar. Que mão? A mão dela. Aí firma um joelho, usa o outro. E se tiver muito decadente, com muita dificuldade, aí ela bota a mão nela mesma. Aí ó. É assim ou não é? É assim ou não é? Sabe o que o Senhor está dizendo? Está esperando apoio em quê? Se você tem joelhos aí. Está esperando apoio em quê? Se você tem firmeza aí. O Senhor está dizendo: para de mimimi, de dramalhão. Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: ergue-te. Você não precisa esperar ajuda. Você
nessa noite. Ergue-te. Ergue-te. Irmã Camila, ninguém me visita. O que eu faço? O que você faz? Pega o CD do cantor que você mais gosta, coloca no rádio, aumenta o alto volume e começa a deixar aquele louvor tocar dentro da sua casa. E quando a vizinha fala, abaixa, você diz, só depois das 10. Antes das 10 minha casa vai tremer, porque eu preciso me levantar. Eu preciso erguer. Chega de entrar dentro daquele carro deprimido e dirigir o carro pensando nos trabalhos. Eu acho que acabou. Eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que meu casamento está no fim. O Senhor está dizendo, pega um DVD, pega um louvor, uma palavra, coloca um salmo para tocar, coloca um cantor de Deus para tocar, bota o rádio no último volume, fecha o vidro e deixa a lágrima escorrer enquanto dirige. Vai dando aleluia, conversa com Jesus, Ele está do seu lado. A voz de Deus está bradando em seu favor e Ele está dizendo, ergue-te. Ergue-te. A voz do Senhor brada e fala para ela, ergue-te e levanta ele. Ergue-te e levanta ele. Porque eu preciso ficar de pé, porque eu aguento, mas tem gente que depende. Irmã Camila, essa palavra não é para mim, é para você. Não, eu vim aqui pedir ajuda. Está recebendo palavra. Deus está dizendo, ergue-te com essa palavra. Porque o casamento que você pensou que ia morrer, o ministério que você pensou que ia falir, a casa que você pensou que ia desabar, o Senhor está te dizendo, não, as suas mãos vão me ajudar a reconstruir a continuidade de uma história, de um recomeço. A Bíblia diz que ela volta, coloca o menino de pé, o Senhor lhe abre os olhos. Agora não é odre não, a Bíblia diz que o Senhor lhe abre os olhos e coloca diante dela um poço de água. Ela dá água para o menino, fica de pé. E aí eu acho lindo o que o texto diz. É o seguinte, ó aqui o que o texto diz. Depois que ela deu de beber água ao rapaz, Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando no deserto, foi flecheiro. Beceba significa poço do juramento, lugar de recomeço, porque todo mundo que passou lá, como Elias e outros, e como Agar, pensaram que iam morrer, mas na verdade estavam recomeçando. A Bíblia diz, Deus ouviu a voz do rapaz, sabe por quê? Porque Ismael significa, o Senhor te ouvirá. Tu deu o nome certo para o teu filho. Lembra quando você entrava na igreja dizendo, Senhor, meu casamento é teu? Deus está dizendo, está dando o nome certo, hein? Lembra aquela oração que você fez dizendo, Senhor, meu ministério é teu, Senhor, minha vida é tua? Deus está dizendo, está falando certo. Porque quando você esquecer disso, eu vou lembrar. Ela levanta o rapaz e a Bíblia diz, o Senhor estava com o rapaz e ele cresceu e foi flecheiro. Foi o quê? Foi o quê? É interessante, não dá para fingir que eu não li isso. A Bíblia diz que quando ela pensou que ele ia morrer, ela se distanciou dele. É interessante porque para tratar de medidas no Antigo Testamento, dificilmente se fala de flecha, na maioria das vezes se fala de pedra. Distanciou-se um tiro de pedra, lembra? No Novo Testamento também usavam isso para falar por exemplo, quando Jesus foi orar, distanciou-se dele cerca de um tiro de pedra. Mas não, a Bíblia diz literalmente, e distanciou-se dele cerca de um tiro de arco. E a Bíblia diz, e cresceu o menino e foi. É estranho ou não é? Deus é tremendo. Irmã Camila, estou achando forte, mas não descobri o que é. O Senhor está dizendo para mim e para você, aquilo que você usou como nome para pensar que ia te matar, no seu crescimento vai ser a sua área de especialização. Quem olhou para você e pensou, a dívida vai te sucumbir, o Senhor está dizendo, você vai ser o maior contador que esse Rio de Janeiro já viu. Quando alguém pensar, ei, sua empresa vai falir, vão começar a te chamar para dar palestras, porque vão dizer, rapaz, esse foi o cara que se ergueu de uma maneira extraordinária. Receba
Esse tempo de provação na sua vida é Deus te treinando para a área de especialização. Deus está dizendo: você será o melhor na área que pensaram que era a sua morte. Vou falar isso, senti de Deus. Você será o melhor na área que pensaram que era o lugar da sua morte. 2 convites e eu entrego o microfone ao pastor. Primeiro deles, para você que entende que precisa passar por um processo, que precisa entender que foi despedido da casa da servidão. Por que eu digo isso? Abraão era uma bênção, Sara também, Isaac também. Só que para Agar era o fim. Então para ela era a casa de servidão. Para Sara era uma bênção, para Abraão era uma bênção, mas para ela o tempo já tinha acabado. Do lado de fora ela era mãe de Ismael, do lado de dentro ela era escrava de Sara. Está entendendo o que Deus está dizendo? Tem alguns lugares que o Senhor está dizendo para mim e para você: não tente voltar, foi eu que te despedi. Porque aqui dentro você tem ouro, você tem prata, mas você não é livre. Mais ou menos para você entender. Lá fora você não tem ouro, você não tem prata, mas você está indo abraçar a liberdade. Você está indo abraçar a dignidade. Você está indo abraçar a felicidade verdadeira. Eu quero chamar ao altar de Deus, e para não me alongar mais, vou fazer da seguinte maneira. Vou contar de 1 a 3. Pode ser, eu sei que nós estamos numa maioria muito grande de crentes que já servem ao Senhor, mas pode ser que em nosso meio tem alguém, e eu quero a igreja orando agora. Pode ser que em nosso meio tem alguém que ainda não sirva ao Senhor em nenhuma igreja evangélica. Pode ser que em nosso meio tem alguém que esteja no deserto de Sur e não está conseguindo romper na vida porque Sur é muro. Quem lembra, diga amém. E tem gente que está aqui e não está rompendo em área nenhuma na vida, porque o Senhor está dizendo: é tempo de voltar. Você só será despedido na minha hora, no meu momento. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se em nosso meio houver alguém que precisa da mão do Senhor sobre a sua vida. Olha, gente, a Bíblia vai dizer que Ismael cresceu nos desertos. E ele viveu nos desertos. Não diz que ele sobreviveu, diz que ele viveu. Aí você vai dizer: como alguém vive no deserto? E eu te respondo: não é aonde ele está, é com quem ele está. Ouça-me. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Você que ainda não serve a Deus em nenhuma igreja evangélica, e que entende que hoje você precisa fazer um compromisso com Ele, uma aliança com Deus, e entender que não é aonde você está, mas é com quem você está. Você vai perder algumas coisas, alguns recursos serão esgotados, mas a mão do Senhor vai te fazer crescer em regiões assoladas. Irmã Camila, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Ótimo, então fica mais fácil, porque a Bíblia diz: quem me crê com o coração só basta confessar com a boca. Aí você diz: não, irmã, mas eu não vou aí no altar, porque Ele sabe que está no meu coração. Então seja fiel ao seu sentimento, porque não é coisa de Camila, não é coisa de pastor, não é coisa de igreja, é coisa de Jesus. E foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Irmã Camila, mas Deus sabe, mas você andaria com um amigo que gosta de você, mas tem vergonha de te apresentar? Não, assim é Jesus. Se vai andar com Ele, tem que ter coragem de apresentá-lo como seu Senhor. Aí você diz: irmã Camila, eu tenho um pouco de vergonha, porque eu me afastei há muito tempo, ou eu já venho à igreja há um tempo, mas nunca fui no altar fazer uma aliança com Deus. Ei, a sua vergonha por ti não fez nada até hoje por você, mas 15 segundos de coragem, e você não precisa mais do que isso. 15 segundos de coragem podem mudar a história da sua vida. Camila, mas eu acho que eu não nasci para ser crente.
Você não nasceu para ser crente e vem para o culto em plena quarta-feira? Irmã Camila, mas é que eu não consigo ficar firme. Você acha que não consegue ser crente, mas quando a gente cantou a música, você cantou o refrão. Diz que não consegue ser crente, mas quando te entrega um envelope, você entrega a oferta. Diz que não consegue ser crente, mas quando a gente canta, você se arrepia. Diz que não consegue ser crente, mas quando a gente prega, você sente Deus falando com você. Você diz, irmão, mas eu acho que eu não consigo ser crente. Aí você não entendeu? O que você não consegue é ser ímpio. Tem gente aqui que nem para estar no mundo mais tem paz. Está muito bem na balada, está muito bem na roda. Daqui a pouco vê alguma coisa sendo feita errada. Aí diz assim, ah não, aí já é demais. Como já é demais? Você está no mundo, você quer o quê? Compaixão, misericórdia? Aí você diz, irmã Camila, o que é isso? O Senhor está dizendo, meu temor já encheu teu coração. Vem para mim, porque eu vou recomeçar. Então veja bem, meu relógio parou, mas eu acredito que foi 1h20, 1h30 de palavra. Então é por isso que eu não insisto. Hoje não tem apelo, hoje é convite. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, vem quem? Vem quem quer, quem sente. Agora não engane a você mesmo. Você está aqui porque gosta. Você podia ter ido para um centro de macumba hoje buscar uma resposta. Você podia ter sentado na roda de alguns amigos que não servem a Deus. Mas o seu coração te diz que você está no lugar certo, na casa certa, na hora certa. Deus quer te despedir hoje da casa da servidão. E Ele quer dizer, eu quero que a minha mão volte a estar sobre você. Então se você se afastou dos caminhos do Senhor, não venha para cá aceitar Jesus. Se você reconhece que precisa viver uma vida com Deus, não saia do seu lugar para vir aceitar Jesus. Ué, não, irmã Camila, não. No altar, quando eu contar de 1 até 3, só vai vir quem se arrepende de ter saído da mão dele, de ter saído do governo dele. Irmã Camila, eu me arrependo. E hoje eu vou voltar, não porque eu quero receber, mas porque eu entendi que Ele está pronto a me receber. Ele está pronto a me abraçar. Irmã Camila, eu quero sair do meu lugar e fazer um concerto, uma aliança com Deus hoje. E entregar e confessar Ele como meu Senhor. Porque hoje eu entendi que Ele está de braços abertos para me receber e traçar um novo recomeço. Fecha os teus olhos aonde você está. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Toda algema que te prendia já caiu por terra. Você é livre. Deus está provando os teus limites, não para te bloquear, mas para te ensinar a romper e a viver um recomeço. A escolha é sua agora e o Espírito Santo te ajuda. 1, você está diante da oportunidade da sua vida, acredite. 2, é o Espírito Santo que te convida. É 1, é 2, é 3. Se você entendeu, irmã Camila, sou eu, vem. Vem agora, vem agora, vem agora. Oh, aleluia, aleluia. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Oh, glória, 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 glória. Aplaude mais que tem mais gente vindo. E enquanto você aplaude, o Espírito de Deus vai aquecendo, vai dando certeza para essas pessoas. Mas Camila, eu quero voltar, eu quero voltar. Eu quero fazer uma aliança com Deus hoje. Isso. Oh, glória, 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 glória. É tempo de recomeço, é recomeço, é recomeço. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levanta a sua mão aqui para frente. Estende sua mão. Como eu disse, é convite, então não vou estender mais. É convite. Veio quem sentiu, quem entendeu. Aleluia. Estende a mão aqui com a gente, pastor Márcio, por favor. Oh, pode orar? Posso orar? Levanta a sua mão. A todos os irmãos da igreja que estão me ajudando agora, abraçando, apoiando essas pessoas, pergunte o nome delas agora. Pergunte o nome delas agora. Pergunta o nome. Isso. Não conta pra mim não, porque eu não vou gravar o nome de todo mundo. Eu quero que você que está do lado dessa pessoa grave o nome dela. Já sabe o nome dela? Já sabe o nome dela? Isso, pergunte o nome dela. Aqui do cabelinho cacheado, pergunta o nome dela. Já sabe o nome dela? Já sabe? Ótimo. Quando eu começar a orar, vocês vão me ajudar a declarar o nome dessas pessoas no altar. Mas não é para dizer, Senhor, não, Senhor, fulana de tal. Entendeu?
Porque a Bíblia diz que tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu quero que você ligue o nome dessa pessoa que está ao seu lado. Vamos lá, levante sua mão. Quando eu começar a orar, eu quero ouvir o apoio aí orando comigo. E a igreja, levanta a mão, igreja. Levanta a mão, igreja. Levanta a mão. Oh, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque esta noite foi noite de colheita, noite em que o Senhor trouxe para perto pessoas que já tiveram uma experiência contigo e estão fazendo contigo hoje um concerto, outras que estão tendo uma experiência contigo hoje pela primeira vez, e por causa disso a vida dela nunca mais será a mesma. Nós declaramos esses nomes diante do teu altar e te pedimos: cumpre o que tu disseste na tua palavra quando tu falaste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Liga o nome dessas pessoas no livro da vida, liga essas pessoas no teu governo, liga essas pessoas a um trabalho de libertação profunda, de cura interior, de salvação e libertação. Escreve o nome delas no livro da vida e que de lá jamais sejam tirados. Firma os seus pés sobre a rocha. Enquanto igreja, nós te louvamos, salmodiamos e glorificamos, porque salvação e glória chegaram para esta casa nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aplauda o Senhor por essas vidas.